mercado de trabalho no terceiro setor é o tema do CRA Entrevista de hoje. Vamos entender um pouco mais sobre suas características e saber por que está difícil encontrar profissionais especializados para atuar nas organizações da sociedade civil. Mas antes de começar o nosso programa, curta o nosso vídeo, se inscreva no canal a serviço da administração e ative as notificações. Se você associa o terceiro setor apenas a trabalhos voluntários, não considerando que ele pode ter grandes oportunidades de empregos remunerados, está na hora de mudar esse conceito. Segundo um estudo publicado pelo IPEA, as organizações da sociedade civil empregaram formalmente no Brasil quase 3 milhões de pessoas em 2015. Para falar mais sobre esse mercado de trabalho que está em crescimento, o CRA Entrevista recebe o administrador João Paulo Vergueiro, coordenador do Grupo de Excelência em Administração do Terceiro Setor do CRA São Paulo. Muito prazer em recebê-lo, João. Prazer estar aqui e obrigado ao CRA pelo convite. Bom, para a gente começar o programa, vamos definir, o que é o terceiro setor e como ele atua na sociedade. Perfeito. Existem duas interpretações sobre o que é o terceiro setor. Tem uma visão mais ampla, que é a que eu gosto mais, e uma visão mais restritiva. A visão mais ampla, a gente compara o primeiro e o segundo setores para identificar, para nomear o terceiro setor. O primeiro setor é o Estado, são as administrações públicas que se financiam com recurso público. Segundo setor são as empresas privadas, as organizações privadas, as empresas que têm fins lucrativos. E o terceiro setor seriam todas as outras organizações privadas, porém sem fins lucrativos. E aí a gente inclui as ONGs, as igrejas, os sindicatos, os partidos políticos, todo esse rol de organizações que não são nem públicas, nem com fins lucrativos, porém privadas. A visão mais restritiva diz que no terceiro setor só tem as ONGs. E o que são as ONGs? Ou organizações não governamentais. Muitas pessoas hoje em dia chamam também de OSCs, Organizações da Sociedade Civil, que é o nome, digamos, mais politicamente correto, até previsto em lei já hoje, as OSCs. Muita gente fala entidades, as entidades do terceiro setor. Na prática, são as associações e fundações que têm causa, que promovem o desenvolvimento de uma sociedade melhor. Então tem duas visões, a mais ampla, que inclui todas as organizações privadas sem fins lucrativos, e a mais restritiva, que diz que no terceiro setor só tem as ONGs. Eu costumo defender a mais ampla. Eu acho que no terceiro setor tem todas essas organizações que são privadas, porém não existem para lucrar e sim para desenvolver alguma parte da sociedade. Existe uma característica em comum entre todas essas organizações? Além delas, existem várias características em comum, na verdade. Além delas não terem o fim do lucro, elas geralmente promovem uma causa. Elas querem mudar alguma realidade social, ambiental ou até econômica do país, E essa é a grande diferença, porque quando você faz a gestão de uma organização que não tem a finalidade do lucro financeiro, você trabalha numa outra lógica. Para muita gente isso é muito legal, E é muito bacana trabalhar no terceiro setor. Como elas se financiam? De onde vem a rentabilidade delas? Essa é uma pergunta muito bacana, porque muitas vezes quando a gente está falando de terceiro setor, a gente encontra não só desconhecimento, mas às vezes até preconceito com as organizações da sociedade civil. E por quê? O primeiro setor se financia com impostos. Nós pagamos impostos. O segundo setor, que são as empresas, se financiam com a venda de produtos ou a prestação de serviços. O terceiro setor, em especial as ONGs, no mundo inteiro, se financia com doação. A doação é o recurso das ONGs, é o recurso das OSCs, e a gente não sabe disso. Muitas vezes as pessoas, a gente vai dar palestra, ou eu vou ouvir alguém falando sobre o terceiro setor e diz assim, as ONGs têm que parar com essa história de pedir doações. Está errado. Como você mesma apresentou, são 800 mil ONGs no país, 3 milhões de pessoas trabalhando. É um setor que se financia com a doação de quem acredita nas causas. E esse é o principal recurso que financia as ONGs no Brasil e no mundo. Na sua opinião, João, como tem sido a relação da administração pública
com as OS6? Existe no Brasil uma relação de parceria já bastante antiga entre o Estado e o terceiro setor e as organizações da sociedade civil. Isso existe porque mesmo antes do Estado se preocupar em fazer o desenvolvimento social, na época de Getúlio Vargas, eram as ONGs que prestavam serviço público, as Santas Casas e várias outras organizações, na maioria ligadas à igreja, na origem, que prestavam o serviço de atender a população. Quando o Estado começou a se preocupar com isso, o Estado o fez em parceria com a sociedade civil. Então, até hoje, em muitas cidades, o Estado financia as organizações da sociedade civil locais para que elas prestem um serviço que, às vezes, o Estado sozinho não consegue realizar. Veja bem, é importante dizer que o terceiro setor não existe para substituir o Estado ou para fazer o que o Estado faz errado ou não faz direito. O terceiro setor existe para fortalecer a democracia e, em muitos casos, ele é um parceiro do Estado. Existe até uma lei para isso, a 13.019, chamada Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, que estabelece essa relação entre Estado e organizações da sociedade civil. O que mudou, nessa relação a partir dessa lei, desse marco regulatório? Até a lei ser aprovada em 2014, cada ente federado, município, estado ou união, desenvolvia suas próprias regras para fazer uma parceria, para fazer um convênio com uma instituição do terceiro setor. A administração pública fala muito entidade, as entidades do terceiro setor. A lei, a 13.019, ela criou formalmente a figura das organizações da sociedade civil e disse que a partir daquele momento, para o Estado transferir dinheiro para uma dessas organizações, ele tinha que ter um termo de parceria ou um termo de fomento. Então, deixam de existir os convênios, o Estado passa a seguir regras federais, públicas, para garantir que haja uma maior objetividade, uma maior celeridade, uma maior transparência na forma da relação entre Estado e organizações da sociedade civil, e desde então a gente tem uma relação muito mais próxima entre ambas as partes. Bom, agora vamos falar sobre empregabilidade. Um grande mito sobre esse assunto é que muitas pessoas acreditam que o trabalho realizado no terceiro setor é apenas voluntário, mas não é bem isso, né, João? Não, pelo contrário, eu mesmo já estou há 10 anos, 11 anos já no terceiro setor, construindo uma carreira. Hoje comecei como assistente, hoje atuo como diretor executivo de uma organização da sociedade civil e tenho vários colegas que estão, inclusive geralmente bastante jovens, porque é um setor que tem se fortalecido agora, mas que estão crescendo profissionalmente. Das 800 mil ONGs, 800 mil organizações da sociedade civil, o setor é muito amador, então infelizmente apenas 17% tem pelo menos um funcionário registrado. Muitos vão falar, nossa, quer dizer, não tem emprego no terceiro setor, Outros, como eu, enxergam aí uma oportunidade. Nós temos 87% de organizações que ainda vão se profissionalizar, ainda vão contratar administradores, ainda vão fazer o seu planejamento estratégico, desenvolver a sua gestão. Então tem muito espaço para quem quer trabalhar na área, tem muito espaço para quem quer começar uma carreira. Me formei, não sei onde eu vou trabalhar, não quero trabalhar em sistema financeiro, não quero trabalhar com marketing, cada um tem a sua vocação como administrador, pode trabalhar em gestão do terceiro setor, as competências são as mesmas. Então tem muito espaço para crescer para quem quer trabalhar no terceiro setor. E parece muito, mas são poucos ainda os 3 milhões de pessoas que trabalham nesses 17% de ONGs. Quando todas as organizações tiverem pelo menos um funcionário, 2, 3, a gente vai ter 10 milhões de brasileiros construindo a sua carreira, financiando a sua vida por meio de um trabalho que é com impacto social. Bom, eu não sei se você sabe, me corrija se eu estiver errada, mas tem sido muito difícil as organizações do terceiro setor encontrar profissionais preparados para atuar nelas. Mas sobre esse assunto a gente vai falar mais adiante. O João vai dar algumas dicas sobre como você deve se preparar para atuar nesse setor, mas agora eu gostaria que você dissesse se precisa ter um perfil especial para se tornar um integrante de uma organização não governamental. Eu gosto de brincar com os meus alunos que
ser administrador já é um diferencial para quem quer trabalhar no terceiro setor. E o motivo é que não só o terceiro setor é muito carente de boa gestão, é que a nossa profissão nos ensina a ser generalista, a ter a visão do todo da gestão de uma organização. E o administrador, quando vai para uma ONG, ele tem que entender um pouquinho de contabilidade, um pouquinho de direito, de marketing, de finanças, de RH, tudo que a gente aprende lá dentro. Então, para o administrador que está dedicado a construir uma carreira, tem uma visão bastante, o que a gente chama de visão holística das organizações, está preparado para assumir o desafio de construir algo junto com uma organização, porque a maioria delas não tem os mesmos processos, a mesma estrutura que a gente vai encontrar numa grande empresa internacional. Até existem ONGs internacionais, elas são muito legais, também dá para trabalhar nessas organizações que já estão no Brasil e que tem 100 funcionários, 200 funcionários, mas a grande maioria das organizações é pequena. Um administrador, alguém que saiu da faculdade ou que está indo ou já trabalha há muitos anos no segundo setor, está indo para o terceiro setor, já traz na bagagem muito do conhecimento que vai ser necessário para ir trabalhar numa ONG. Por que fazer parte do terceiro setor? Eu gosto de atuar no terceiro setor porque eu sei que o pouco que eu faço vai ser um mínimo para mudar a realidade do país para melhor. Então, por mais que eu não consiga, eu como administrador, eu sou captador de recursos, né? Eu atuo na área que vai junto às pessoas buscar as doações para financiar as ONGs. É uma profissão muito típica do terceiro setor, o profissional que se dedica a buscar doações, né? Esse trabalho que eu faço de ajudar as organizações a trazer os recursos vai garantir que essa organização tenha a capacidade de gerar impacto. E o impacto é a nossa palavra no terceiro setor. O pouco que alguém faz trabalhando no terceiro setor, seja como estagiário, gerente financeiro, diretor executivo, assistente, não importa. O seu trabalho vai mudar a sociedade para melhor. E esse é o diferencial de trabalhar no terceiro setor. Você sabe que mesmo que às vezes indiretamente, porque nós não estamos na ponta, nós não somos assistentes sociais, médicos, mas nós estamos garantindo que a organização tenha a capacidade de que aquele que está na ponta faça o seu trabalho e todo mundo gere impacto. Isso é muito legal do terceiro setor. Bom, agora vamos aos números. Em 2016, existiam no país 820 mil organizações da sociedade civil com CNPJ ativo, sendo 86% associações privadas. Esses dados são do estudo do perfil das organizações da sociedade civil no Brasil, divulgado este ano pelo IPEA. São nessas associações privadas que estão essas grandes oportunidades de empregos remunerados, João? Sim, são nas associações e aí os outros 14% que faltam nesse número são fundações. O terceiro setor, juridicamente falando, é principalmente formado por associações e fundações. A grande maioria é associação mesmo, porque a associação, um grupo de pessoas que tem uma causa já pode se juntar e formar uma associação. E uma fundação é um pouquinho mais difícil, porque a fundação precisa de patrimônio. Você tem que ter bastante patrimônio para criar uma fundação. Então tem muitas mais associações mesmo. Os empregos estão em ambas, nas fundações e nas associações. Eu vou dar um exemplo que às vezes a gente nem sabe, mas tem muito hospital filantrópico, hospital que é sem fins lucrativos. Tem muita escola, muitas universidades, vou dar um exemplo de uma que é nacional, a PUC. Tem PUCs em vários lugares do país. São todas elas ou associações ou fundações. No caso de São Paulo, é uma fundação que faz a gestão da PUC. Todas elas são organizações da sociedade civil, então tem muito espaço para se trabalhar nas associações e nas fundações. Seja uma organização pequena, que está sendo criada agora, de bairro, de comunidade, seja uma organização tradicional, como as inúmeras fundações que existem, seja uma organização internacional que está chegando para o Brasil para fazer a diferença aqui. Bom, como se preparar, para atuar nesse setor tão promissor, com tantas oportunidades de emprego? Primeiro, vamos estudar o terceiro setor, vamos conhecer o terceiro setor. Então, esse vídeo já é um bom começo para quem está nos assistindo, de se preparar e entender um pouquinho a diferença entre administração do terceiro setor e administração de empresas. Em seguida, estudar um pouco. O setor hoje em dia tem várias oportunidades, mesmo online, gratuitas, da pessoa se preparar para entender do terceiro setor. Eu gosto de dar algumas referências. A Escola Aberta do Terceiro Setor, que é uma fundação que oferece cursos à distância, EAD,
totalmente gratuitos sobre gestão do terceiro setor. Gestão financeira, gestão contábil, aspectos jurídicos, captação de recursos, que é um curso que eu coordenei voluntariamente lá também. Existe a Captamos, que é uma plataforma de conhecimento em captação de recursos, totalmente gratuita também, que é uma outra iniciativa que eu coordeno. E existem cursos online, existem alguns cursos de extensão ou de pós-graduação que a pessoa pode também ir fazer para conhecer o terceiro setor. Mas a mensagem que eu quero passar é que um bom administrador, ele já está preparado para ir trabalhar no terceiro setor. Ele já tem as competências. O que ele precisa conhecer? O que realmente é diferente? A forma de financiamento, porque a gente não se financia com venda ou com produtos, a gente se financia principalmente com a doação e, portanto, o nosso cliente não é quem compra, é quem doa para nós, né? E o que é diferente também? É uma gestão ainda muito menos preparada do que a gestão das empresas, onde já tem processos, onde já tem planejamento. Então, o administrador que vai para o terceiro setor tem que saber levar isso. Mas ele já sai bem preparado. Aí é estudar, aí conhecer o terceiro setor e entender a diferença entre as organizações e as empresas. Onde você acha que está a grande dificuldade das organizações encontrarem profissionais preparados para trabalhar nelas? Existem, do meu ponto de vista, duas dificuldades. Primeiro é de gestão interna. É um tema muito importante para o terceiro setor, muito importante até aqui para o CRA também, chama-se governança. A gente tem que construir uma boa governança nas organizações para que elas tenham capacidade de absorver melhor esses profissionais. E às vezes a governança é muito antiga, é a mesma pessoa que criou e fica há 30 anos e não abre espaço para novas lideranças. Isso acontece. Do ponto de vista do profissional, a gente não sai da faculdade dizendo, vou trabalhar numa ONG, vou trabalhar no terceiro setor. As faculdades não ensinam, não apresentam esse espaço. Os meus alunos, eu sou professor da FECAP, os meus alunos na FECAP têm aula de gestão do terceiro setor, porque eu dou para eles que eu acho importante eles conhecerem um setor e um mercado que é enorme, porém totalmente desconhecido, essa boa oportunidade que a gente tem aqui com o CRA. Mas o profissional não sabe que existe. Aí quando ele ouve falar que tem uma ONG, ele não sabe como procurar vaga. Tem sites com vagas, tem grupos no Facebook com vagas específicas no terceiro setor. Então a instituição divulga uma vaga e não tem interessados de qualidade, porque as pessoas não estão procurando vagas no terceiro setor, porque elas nem sabem que esse setor existe. Então existem algumas dificuldades nesse sentido, do ponto de vista da gestão interna e do ponto de vista das pessoas conseguirem procurar e achar as vagas corretas. Você acha que é possível construir uma carreira dentro do terceiro setor? Eu não tenho nem dúvida que é possível construir uma carreira. Eu tenho construído a minha carreira no terceiro setor. Eu tenho vários colegas com 10, 15, 20. Tenho um colega com 50 anos de profissão no terceiro setor no Brasil. O terceiro setor é uma área de desenvolvimento profissional muito aberta para o administrador no Brasil e no mundo, né? Eu tenho perspectiva de um dia fazer carreira internacional no terceiro setor, como eu tenho vários amigos que fizeram carreira internacional. Então eu não tenho nem dúvida que é uma possibilidade concreta. O que a pessoa não vai achar no terceiro setor? O que ela não vai ter no terceiro setor? O carro do ano, a casa no bairro mais caro da cidade, o bônus, né, de final de ano por lucro, porque isso não existe no terceiro setor. Então, se o profissional tem uma expectativa de enriquecer ou de ganhar muito dinheiro em pouco tempo, ele não vai conseguir fazer isso no terceiro setor. Se ele tem uma expectativa de ter uma boa vida, uma vida com qualidade, impactando causas, ele consegue construir uma boa carreira no terceiro setor. Eu digo isso porque eu tenho esse exemplo, eu tenho vários outros exemplos da minha roda de amizades e eu tenho atuado no setor há 10 anos e visto bastante isso. Bom, João, é um setor então promissor para o administrador. É um setor totalmente promissor. Eu estou só há 10 anos e nesses 10 anos atuando no terceiro setor, eu já vi um crescimento fantástico, incomparável com outros setores profissionais. Eu gosto de dizer, as pessoas às vezes nem concordam muito, mas eu gosto de dizer que não teve crise no terceiro setor nos últimos anos. Apesar de saber que muitas organizações até fecharam nesse período de crise econômica no Brasil, aquelas que fecharam ou que tiveram dificuldades foram as que não estavam preparadas para diversificar a sua fonte de receitas, porque provavelmente só dependiam de dinheiro de governo. Por exemplo,
Todas as outras ONGs, as outras organizações que tinham um bom planejamento, uma boa gestão e uma boa fonte de receitas diversificadas, todas elas continuaram crescendo nos últimos anos, mesmo no período de crise. Eu vou usar os seus números. Esses 3 milhões de trabalhadores no terceiro setor, quando saiu a pesquisa anterior, que tinha dados de 2010, eram 2 milhões. Então o setor cresceu quase 50% em 7 anos. No número de profissionais trabalhando com carteira assinada, com registro no terceiro setor. Então, é totalmente promissor e está longe, mas bastante longe mesmo, de alcançar o limite da capacidade de gestão. Quer dizer, daqui para frente, as organizações ficarão cada vez mais profissionais, mais bem estruturadas, com maior capacidade de receita e com mais equipe, com mais funcionários e, portanto, com mais administradores. Bom, além de todas essas características, quais seriam as outras características de uma gestão focada no terceiro setor? Uma gestão focada no terceiro setor tem que ser uma gestão aberta à participação de todos. No terceiro setor, e nenhuma organização deveria ser assim, mas no terceiro setor, menos ainda, quem está em cima não sabe todas as respostas. A organização, essa é uma característica do terceiro setor do Brasil, ONG não tem dono. Não é porque a pessoa criou, a ONG é minha, faz do meu jeito. Se a gente tem uma causa, a gente tem que ser mais aberto a entender as vontades, as necessidades e as demandas internas da própria organização. Então, a gestão das organizações do terceiro setor tem que ser mais aberta. Essa é uma característica diferente. A própria forma de lidar, eu volto um pouquinho a esse tema, a própria forma de lidar com o seu cliente, que no caso da organização do terceiro setor é o doador e não alguém que compra um produto, é diferente. Você tem que construir uma régua de relacionamento com o seu doador. A gente não recebe a doação e vira as caras. A gente tem que ser transparente. Existe uma palavra hoje muito famosa no segundo setor que é a compliance, que nós estamos trazendo para o terceiro setor. É importante as organizações da sociedade civil terem compliance também nas suas relações com os seus financiadores, com os seus fornecedores, com os seus beneficiados. E essa é talvez a outra última grande diferença no terceiro setor. Nós temos, vamos dizer, os clientes, que são quem nos financiam, mas nós temos um outro cliente que é a quem nós servimos. Nós servimos a uma causa, a uma missão. E nós temos que construir um vínculo e uma relação aberta e transparente para com quem nós servimos. Seja a comunidade, seja o meio ambiente, seja o governo. Então, na gestão do terceiro setor, ela fica, eu diria, mais complexa nesse sentido, porque nós temos mais públicos ou mais stakeholders com quem se relacionar, mas é muito mais gostoso. Bom, o João ele é coordenador do Grupo de Excelência em Administração do Terceiro Setor aqui do CRA São Paulo e eles promovem diversos encontros, produzem estudos para justamente auxiliar levar mais capacitação ao profissional da administração e de outras áreas também que queiram atuar de forma mais eficiente nesse setor. Explica pra gente como é que funciona esse trabalho de vocês. Sim, aqui no CRA nós temos o GEATES, que é o grupo de estudos. Nós nos reunimos pelo menos uma vez por mês para fazer um debate, uma mesa de debates sobre um tema específico do terceiro setor. Por exemplo, no mês de junho de 2018, nós debatemos monitoramento e avaliação de projetos sociais e trouxemos um convidado para, em roda, conversar com a gente sobre esse tema. Já discutimos gestão financeira, RH, voluntariado no terceiro setor, captação de recursos, governança e vários outros temas. Então, todo mundo que tem interesse, que quer conhecer, estudar e participar do terceiro setor, uma vez por mês a gente está aqui reunido no CRA, é aberto, é totalmente livre, a pessoa não precisa estar trabalhando no terceiro setor, não precisa ser funcionário de ONG, é só vir se juntar a nós. Uma vez por mês a gente está debatendo um tema do terceiro setor. Pelo menos uma vez por ano, a gente tenta fazer uma vez por semestre um grande evento aberto à comunidade, onde nós trazemos especialistas sobre um tema específico. Por exemplo, nós já falamos sobre negócios sociais, ou negócios de impacto social, que é um tema muito próximo ao terceiro setor, né? Chamado setor 2,5. E aí nós abrimos e vem 50, 100 pessoas aqui. Eventualmente, com um pouquinho mais de estrutura, a gente quer fazer pesquisa, a gente quer escrever mais artigos, sempre pensando em como falar da administração do terceiro setor. Ele é um campo muito inexplorado ainda, também na academia,
também do ponto de vista da produção de conhecimento. Então o GEATES permite esse espaço para a gente. Primeiro, um espaço de encontro, troca e debate, e em breve, se tudo der certo, a gente quer aprofundar esse trabalho com pesquisa também e produção de conteúdo científico e conhecimento. Qual seria o principal desafio, do terceiro setor atualmente? São 2 desafios que eu coloco como fundamentais para nós superarmos no terceiro setor. O primeiro, eu tratei um pouquinho dessa na nossa conversa, que é um desafio de gestão. As organizações da sociedade civil têm que aprimorar a sua gestão e construírem uma estrutura interna que vai alavancar o seu impacto, alavancar o seu resultado. O segundo desafio, e esse é um desafio talvez de mudança de sociedade, é fazermos com que as pessoas entendam o papel das organizações no terceiro setor, o papel das organizações na sociedade. Por quê? Porque eu defendi aqui que as organizações se financiam com doações. Eu defendo isso, eu acredito nisso, é assim no mundo inteiro, é assim cada vez mais no Brasil também, mas de forma geral as pessoas não sabem disso. As pessoas não sabem que as ONGs existem para promover causas. Elas acham que as ONGs existem para fazer o que o governo não faz direito. As pessoas não sabem que as ONGs se financiam com doações e que nós devemos doar para as ONGs que representam as causas que a gente acredita. Ser cidadão não é só votar, não é só respeitar as leis, é também apoiar e financiar causas que nós defendemos, sejam elas quais forem, e fazer com que as pessoas no Brasil entendam qual que é o papel das ONGs na sociedade e como elas são importantes para a nossa democracia é um outro desafio que a gente tem. Bom, e com essa mensagem a gente encerra essa edição do CRA Entrevista. Muito obrigada por participar do nosso programa, João. Eu que agradeço o convite e parabéns pelo trabalho. E obrigada a você que ficou conosco em mais uma edição do CRA Entrevista. Curta o nosso vídeo, se inscreva no canal a serviço da administração e ative as notificações no YouTube.